Começou a estreitar aqui já. Igreja, hoje eu vim falar de uma coisa muito interessante e muito complexa, né? Vai ser meio complicado eu falar sobre isso, mas eu vou ter que falar. E assim, é isso, né? Vou ter que falar sobre esse assunto. Bom, o que está acontecendo com a humanidade? O que que a humanidade, o que aconteceu com a humanidade e o porquê que a gente está perdendo tanto essa comunhão com Deus? Por que que eu, você que está em casa, rebentamos a aliança com Deus e por isso que está cada dia mais difícil Deus nos ouvir, Deus falar e tal. Igreja, eu vou repetir uma coisa, também uma moça de Portugal falando, recado aos seguidores do pastor Júlio, falando sobre maquiagem, brinco, essas coisas. Eu vou reforçar a vocês algo muito interessante aqui. Igreja, veja bem, vou começar. Vocês querem que eu fale tudo aqui? Posso falar? Vocês têm tempo aí? Outro dia a gente fala sobre esse assunto. Eu estou fazendo o máximo para falar com vocês, tá? Aqui minha cabeça parece estar caindo para frente. Tá bom? Vamos lá, presta atenção, com muita atenção, compartilha o vídeo, dá o like. Por favor, entenda, por favor, de uma vez por todas. Vou falar de uma vez por todas, tá bom? Um abraço para o Gabriel do Espírito Santo. Gabriel tá aí, ó. Tá parecendo que tá tão longe, tá do meu lado aqui. Vamos lá. Igreja, presta bem atenção que eu vou falar, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Entenda, abra sua mente, peça para o Espírito Santo abrir tua mente. Igreja, nós sabemos que a história ela não começa aqui, a história começa lá atrás. Hoje eu quero falar um pouco sobre o corpo. Nós estamos falando, né? Nós estamos falando de uma história onde Deus chegou para Davi e disse: Davi, eu preciso de um lugar para minha habitação. Eu preciso de um lugar para me descansar, para me estar com vocês. Davi não pôde fazer o lugar que é o templo de Deus, lembrando também que desde o tempo do tabernáculo terrestre, que era ambulante, o tempo de Moisés, Deus queria habitar com o povo, Deus queria ficar com o seu povo, Deus queria se apresentar no lugar santíssimo lugar, né, que era o santo lugar e santíssimo lugar, santo dos santos, né, e onde tinha a arca da aliança e tal, propiciatório, mas enfim, Deus sempre queria ficar mais próximo do teu povo, sempre, a vontade de Deus sempre foi essa. Se você pegar o manuscrito bíblico, você vai ver que Deus ele sempre tentou ficar com o homem. Vamos lá. Olha só que interessante que eu vou falar para vocês. Vocês vão falar: meu Deus, abriu meus olhos agora. Salomão vai lá, 7 anos, demora, faz o tempo de adoração, vem em crônicas: se esse povo se humilhar e orar, me faça buscar, eu ouvirei dos céus e sararei sua terra, e todas as orações feitas nesse lugar eu ouvirei. Então, ali naquele exato momento, Salomão, em 7 anos, faz o templo do Senhor, né? Começou a reinar com 7, 8 anos, aquela fase, e você vê que realmente ficou 40 anos, embora seja que você pode perceber que Deus ele começou a agir, mas o templo começou algumas danificações. Quais? Os reis que chegaram, sacerdotes errantes, animais sarmentos em sacrifício, o templo começou a desmanzelar, até que veio Jeremias e falou: olha, tá alguma coisa errada aí, Nabucodonosor vem aí, vai destruir a cidade, vai acabar com os templos. Você lembra toda a história, que Daniel foi também cativo, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha? Foi esse tempo aí, tá bom? E aí você lembra também da face do Belsazar, tomando as taças, que era do tempo de Salomão, e aí veio com a mão, disse Mene, Tekel, Parsim, foi balançado, deixado em falta, então ali foi exilado e consumido com a ira de Deus, Belsazar em frente aos seus magistrados e governantes. Tá, passando de lá, foi cativo 70 anos, voltou, quem que trouxe? Ciro, a quem elegi, como está Isaías. Ciro Persa resgatou o povo de Israel, trouxe, aí vai ele, que é o segundo templo, o templo de Zorobabel. Demorou 500 anos para fazer o templo de Zorobabel, imagina, 500. Um foi 7, outro foi 500. Passou 500 anos, Deus tentou habitar, aí veio uma promessa, Ageu falando: olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, a glória do Messias descerá nessa casa. Tudo bem, até aí tranquilo. Mas o que aconteceu? Esse templo foi aquele templo que Jesus falava, que derrubaria o templo, e eles acharam que era aquele templo de adoração. E depois o Tito Grande foi lá e acabou com o segundo templo. Então, Deus viu que não dava mais ficar em templo de tijolo. Aí o que Deus fez? Deus intitulou o corpo humano como o terceiro templo. O Espírito Santo veio e habitou em nosso corpo. É aí que começa esse ensino. Um ensino dos mais maravilhosos que você já viu nessa internet.
Igreja, presta bem atenção. Quando o Espírito Santo fica em Jerusalém, orando em Jerusalém, se você entender uma coisa, que todos os templos, para Deus descer, tinha que ter oração. Se o povo se humilhar e orar, eu descerei do céu. Então, todo tempo, todo momento, para Deus descer, tem que ter oração e clamor. Aí foi onde todos estavam reunidos no mesmo lugar e desceu o Espírito Santo, onde muitos foram batizados com o Espírito Santo, repartidos em línguas como a de fogo e selados pelo poder do teu Espírito. Aonde uns falaram, estão embriagados essa hora. E por que eles falam de embriagado? Porque eles são naturais, o mundo não pode receber e não conhece. Foi isso que Jesus falou. Então, os mundanos nem entenderam o que está acontecendo. Mas, o que nós precisamos, entender? O que a gente precisa calcular? Espera aí, gente. Para o povo se aproximar de Deus, fizeram templos. Para o povo de Israel se aproximar de Deus, fizeram o segundo templo. E depois, agora, o templo do Espírito. E eles precisavam orar para receber o Espírito Santo para andar com Deus. Para Deus estar dentro deles. Então, qual que é? A pergunta que eu faço para vocês em casa. Qual é o único jeito de nós estarmos andando com Deus? Você errou. Não é? Também não é? Também não é? Também não é. Infelizmente também não é. Infelizmente também não é isso. Irmãos, acorda. A primeira coisa que nós devemos entender é que, igreja, por favor, é zelar do corpo, porque o corpo é o templo do passado. Eles não zelaram do templo e Deus assim se afastou. Então o corpo é o templo de Deus. Ou seja, se a gente não tem mais, lembra que ele disse que não vai mais andar em templo feito por mãos humanas? Então o nosso templo, nosso corpo não é feito por mãos humanas. Ele é gerado por Deus. O salmista Davi disse, de uma maneira terrível fui gerado no ventre da minha mãe. Então, o corpo, que fala em Coríntios, que Paulo começa a falar, olha, agora vocês têm um templo. Deus está dentro do corpo. Então, não adianta você estar vaidoso, maquiagem, sedução. Deus não habita num corpo assim. É a mesma coisa que Jesus fez. O que Jesus fez? Chamou o povo de prostitutos, por bem dizendo. Quando Jesus ele joga lá os mercadores do templo para fora do templo, ele estava falando que quem mandou vocês colocar isso na frente do templo? Porque Deus zelava do templo de adoração de tijolos, hein? Imagina agora, Nosso corpo não é para prostituição, não é para lascívia, não é para nada disso. Nosso corpo não é de sensualidade e não pouco da vaidade. Então, muitas pessoas às vezes querem ensinar, não pode usar brinco, não pode usar calça, mas gente, não é assim que ensina o povo. Gente, eu tô assim no YouTube, eu fico assim, olha gente, de verdade, eu fico até com dor de cabeça, eu falo, Deus, dá sabedoria para esses pastores. Eles ficam, maquiagem é do diabo, batom é do diabo, mas não entendem que aqui tem pessoas que nunca conheceu a Bíblia, que querem entender por que é do diabo, por que Deus não se agrada, e isso que me revolta, igreja. É por isso que eu não quero mais ficar nessa terra, eu quero ir embora daqui, eu choro para ir embora daqui, eu choro de verdade, eu não aguento ficar aqui. É pessoas querendo ensinar sem ter de onde ensinar. Isso acaba com a palavra de Deus, destrói pessoas, coloca em decisões, incógnitas em seus pensamentos. Gente, dá vontade de chorar e eu choro. Eu choro sim, porque eu choro, porque a obra de Deus está sendo desvelada. Gente, se você tem um tema e não sabe explicar sobre o tema, não explique. Tem almas subindo aqui, não é só pessoas religiosas que estão aqui. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, estão fazendo com a obra de Deus. Então, temos que ter o princípio, o porquê, analisar as pessoas, ensiná-las. A Bíblia diz que nem todos têm o domínio de ensinar, meus irmãos. Está trazendo mais confusão do que edificação, por favor, em nome de Jesus. Então, a questão é, poxa, pastor, eu não consigo mais orar. Pastor, eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Pastor, eu estou afastado de Deus. Igreja, é simples. Olha o passado. Vocês vão ver Deus amando o templo. Deus descia, Deus falava com o sacerdote. Então, o único jeito de nós estarmos mais presentes com Deus começa do arrependimento da santificação do corpo. Ou seja, por exemplo, eu me arrependi dos meus pecados, mas agora que eu me arrependi, o meu pecado, Paulo disse, o mortal, não pode habitar no meu corpo mortal mais, pois agora as vontades da carne que eram desenfreadas, teve um freio, e agora todos os prazeres da minha carne foram sepultados com Cristo, também amarrado ou tão pregado na cruz com Ele. Então, o que eu estou dizendo a vocês? A minha carne foi ferida junto com Cristo, e quando eu morri, eu ressuscitei no terceiro dia, e hoje nós temos o poder, até, eu não estou dizendo que nós temos mais poder que Jesus, nós podemos fazer mais obras maiores do que Ele, porque Ele disse, mas hoje nós temos uma ressurreição de um dia para o outro. Jesus ficou 3 dias para ressuscitar, hoje você pode ressuscitar
agora na sua casa, orando e pedindo perdão, você ressuscita. Você morre para o mundo e nasce para Cristo em questão de segundo. Agora Jesus ficou 3 dias. Então a questão não é essa. A questão que a gente tem que analisar e encontrar os fatos dominadores do assunto. Então, o que eu vou reforçar aqui, o que eu estou reforçando, é para que vocês acordem e tenham mais sabedoria sobre o corpo, que é uma coisa que ninguém liga. E por que ninguém liga sobre o corpo? Ah, maquiagem nada a ver, isso não tem nada a ver, eu acho que não tem nada a ver. Muitas perguntas. E por que acontece isso? Porque o corpo é a nossa vaidade. O corpo é aquilo que nós prostituímos ao corpo, bebemos pelo corpo, olhamos pelo corpo, andamos. Então é a máquina total, o começo e o final de uma vida, é o corpo. Então ninguém quer recusar o que o corpo quer. Se recusar o que o corpo quer, acabou sua vida. E é onde Jesus disse, negar a sua própria vida. Morrer para a sua própria existência. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Então, a realidade maior é essa. Para as pessoas entenderem, eu acho que a gente tem que ter o dom do Espírito para ensinar. A gente não pode ficar falando baboseira, gente, pelo amor de Deus. Então, por que Jesus não amou o seu corpo? Se ele amasse o seu corpo, ele não seria pendurado no madeiro. Então ele deixou as coisas terrenas, ele não comeria, ele transformaria a pedra em pão, ele queria vanglória e reinaria sobre esse mundo, como Satanás ofereceu para ele o reinado dessa terra. Então a questão não é essa, o maior domínio que nós temos é o corpo, e o que mais nós devemos dominar é o corpo que nos leva para matar, para assassinar, para prostituir, para zombar, para mentir, para tudo. Então não tem como outro jeito de entrar no caminho que é estreito, abandonar as paixões do corpo, da mente e do coração, que é enganoso acima de todas as coisas. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e é ele que entra a prostituição e sai adultério. Então devemos conciliar esse sentimento de Deus para com o homem. Se Deus dominou e também mandou Ilquias achar o livro da lei lá no passado, para criar dentro do tabernáculo um sistema único, verdadeiro, assim também o Espírito Santo dentro do corpo. Para que o Espírito Santo desceu? Para dominar o corpo, para dar razão para o corpo, para dar mentalidade para o corpo, para pensar com a cabeça, com uma mente racional, e agora trazer dentro da nossa cabeça a mente de Cristo, para que Cristo, assim como é a cabeça da igreja, funcionasse com cabeça de verdade de vida, e introduzindo nós ao sentimento da vida eterna, pois quem semeia no corpo fará a corrupção, mas quem semeia na carne fará a corrupção, mas quem semeia no espírito fará a vida eterna. Então, as questões lógicas do entendimento do corpo é muito sério. Por exemplo, eu quero perguntar uma para a senhora, eu sei que a senhora está de... Eu sei que muitos estão de batom me vendo. Eu não estou aqui para te condenar. Eu sei que tem muita senhora aqui que pintaram o cabelo. Tem 1.500 pessoas na live. Tem 4 pessoas assistindo num celular ou numa tela. Tem crianças me assistindo. Tem jovens me assistindo. Mas a pergunta que não quer calar é essa. E eu vou perguntar. Veja bem, se você furou a orelha, quem mandou você furar a orelha? Eu furei. Então aí que é o problema. Quando você toma a primeira opinião em primeira pessoa, ninguém te domina. Você faz o que quer. Então, existe oração para passar batom? Não. Existe oração para pôr brinco? Não. Então é simples. Se o corpo não é meu, é templo de Deus e não meu, eu tenho que pedir para Deus, porque é de Deus. Pois está escrito em 1 Coríntios 6,20: acaso não sou o corpo de vocês, santuário de Deus, onde o Espírito Santo habita em vocês, que foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Olha só, que 1 Coríntios 6, 19 ou 20. Por que os pastores não pregam sobre esse tema? Porque o dízimo acaba, porque as pessoas vão embora. Vão falar, eu vou ficar feia. Lógico, acostumou com o mundo, achar que lindo esse batom. Nossa, que cabelo lindo você está hoje. Ah, onde você fez essa chapinha, amiga? Dá o telefone, eu quero ir lá fazer essa chapinha também. Ui, 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 ai, 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 que chapinha linda. Ai, nossa, essa make, eu amo essa make aí, quem usa é a Thalia, é a Mariah Carey. Então, mais ou menos, o mundo vai te aprazer, porque você também faz parte dele. Começou a esquentar aqui. Começou a esquentar aqui, hein? Vai ser estreito, hein? Quando começa a esquentar assim, é porque Deus começa a derramar sua glória. Então, a questão maior e evidente, qual é? A questão é essa. O corpo, se não é meu, é de alguém. Então, esse alguém precisa ter poder sobre o corpo. Se ele é dominador, existe o dominado e o dominador. O dominado, o sujeito,
corpo não é para destruição. O corpo, se Deus não mandou você furar a orelha, eu nunca vi Deus criar um corpo com um furo aqui. Eu nunca vi Deus criar um corpo com furo aqui, com furo na língua. Eu nunca vi Deus criar um corpo na história bíblica e na natureza humana. Se você perguntar para vários médicos, Senhor, um dia o senhor pegou um bebê já com a orelha furada? Ele vai falar, nunca isso vai acontecer, porque a genética humana já foi feita com preparação para o homem. Então, por que eu passo maquiagem? Para me ficar bonita, para me sentir bem. Se você se sente bem, é porque você está mal. Então, se a maquiagem não existisse, você estaria pulando um prédio da sua casa agora. Se a maquiagem não existisse, estaria pulando. Então, a questão maior, quando nós temos a visão de Jezabel, quando nós temos aquela questão que Jezabel ficou só as unhas, os cabelos pintados, quando nós temos essas questões, nós vemos que realmente, literalmente, algo maligno, que era o espírito de Jezabel, fazia com que ela se pintasse. Peraí, se o espírito de Jezabel é mau e ele gosta de se pintar, por que eu vou fazer a vontade do espírito que já foi mau e fez alguém se pintar? Então eu tenho que orar a Deus, para que o Senhor quebre as escamas dos meus olhos. Para Saulo era fácil, era só matar as igrejas, era só pegar cartas com um pedaço para sangue e matar os cristãos. Mas para Deus, perseguir os cristãos era terrível e contra os seus aguilhões, pois tinha uma escama nos olhos de Saulo. E Ananias chegou e foi até as escamas caíram. Por quê? Porque agora as cartas de morte, que ainda, se vocês forem analisar bem a história, o conteúdo que ninguém quer falar, que eu vou falar aqui, Saulo, ele tinha sim contato com os fariseus da época. Saulo, ele era assim com os pastores. Saulo era assim com a igreja. Saulo foi criado aos pés de Gamaliel, ensinado, e Gamaliel conhecia as leis. Então Saulo, ele vivia com a religião. Mas espera aí, o cara era religioso, o cara temia a Deus e matava os outros? Então as escamas de Saulo caíram. Tem muita gente dando paz do Senhor com escama no coração, no olho, achando que vai para o céu por causa de algum motivo, ou porque deu glória a Deus, ou porque abriu um culto, ou porque sambou no meio do coral da juventude. Então não é isso, a questão maior não é essa. A evidência do céu, ela se contrai e também tira outro desaforo da terra. O céu pensa de um jeito, a terra pensa do outro. O sistema terráqueo não tem nada a ver com o sistema do céu. A própria Bíblia diz que o próprio Isaías, ele submete a escrever a Deus dizendo, olha, avisa eles que o meu caminho é maior do que o caminho dele e meus pensamentos são maiores que o pensamento. Então não adianta pensar que vocês pensam o que Deus pensa. Deus é totalmente parte de tudo. Olha para você ter uma ideia, você hoje não perdoa um estuprador, Deus ele ama. Então já começa daí. Os seus pensamentos, o seu coração não tem nada a ver com o coração de Deus. Você não daria seu único filho para uma macumbeira que faz macumba para você. Você não daria seu único filho para o cara que está no presídio agora que matou o seu filho, matou o seu pai. Jamais você faria isso. Mas Deus fez, amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então vamos mais baixinho, vamos ter interpretação do Espírito, não somente da carne, não somente teologia e filosofias humanas, para nós entendermos o que é o corpo. O corpo não é essa imoralidade total. Logicamente, que quando Deus nos chama para liberdade, não nos chama para libertinagem. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Ah, eu sou livre. Ah, eu sou livre. Está livre nada, você está presa. Se você olhar os estudos da Umbanda, da Quimbanda, a Pombagira, que é para nós é um demônio, eles falam que não é, mas é, eles estão enganados também, é um demônio, né? A Pombagira ama esmalte, a Pombagira ama tudo esse tipo de coisa, ela ama, ela tem que ter. Se então um demônio gosta, por que eu vou fazer a vontade dele? Se ele gosta para os seus adeptos, por que eu vou fazer isso? Então, a questão é lógica. Eu acho que passar luta, passar provações, por causa que você não pinta mais o cabelo. A senhora, uma vez, eu sempre falei isso daqui, uma vez eu estava no ponto de ônibus e eu falei para a senhora, a senhora está vindo da igreja? Estou vindo. Uma senhora de 70 anos, com cabelo preto. Eu falei, senhora, a senhora está vindo da igreja? Estou vindo da igreja. Eu perguntei para ela, mas a senhora, Deus não vê beleza na senhora. Sabe o que ela falou para mim? Está amarrado. Eu falei, eu estou amarrado? Quem está amarrado é a senhora. Ela falou, mas por quê? Porque está escrito em Provérbios, né, 20:19, a glória do jovem é a sua força e a beleza dos velhos é o cabelo branco. Então a senhora não tem beleza. Se Jesus tem cabelo branco, por que a senhora não pode ter? O que significa o cabelo branco? Virtude, coroa, experiências. E você então não mostra experiência para ninguém, quer ser a novinha do pedaço. Então a questão está contra a palavra de Deus. Nem podemos jurar pelo cabelo preto ou branco, foi isso que Jesus falou. Não podemos nem mexer no nosso cabelo, nem jurar por ele. Então são doutrinas que o homem não vai falar, sabe por quê? Porque virou comércio.
A igreja virou comércio. Quem alguém vai falar sobre essas coisas? Vai perder membro, vai perder dizimista, vai perder ofertante, vai virar um escândalo. Porque quer fazer um experimento? Na sua igreja que você congrega, para de pintar o cabelo para você ver. As irmãs começam a cutucar, falam, tá parecendo uma velha. Olha lá a velha lá. Perde o respeito, perde o amor por você. Você já não tem mais aquela comunhão. Parece que os demônios já não querem você mais na casa. Você perde tudo, né? Pinta esse cabelo. Por que as pessoas tanto incomodam com o seu cabelo branco? Por que as pessoas tanto incomodam com o seu cabelo branco? Gente, isso não é normal. Isso é algo muito real, é muito fora do consenso humano. Porque quando você para de pintar unha, as pessoas falam, não, mas você não vai pintar unha, mas não, deixa que eu vou pintar para você. Ele se incomoda. Por que se incomoda? Por que ninguém se incomoda se você orou hoje? Por que ninguém se incomoda se você jejuou? Não, ninguém fala isso. Mas para passar um creme na tua cara, todo mundo, seu cabelo branco tá feio, tá horrível, irmã. Credo, irmã, pinta essa porcaria, deixamos seu cabelo de porcaria. Eu acho que o sistema humano, ele é muito, Deus só quer o coração. Aí depois que eles fazem, eles atacam quem? Eles atacam quem já se doutrinou. Mas tem muita também mulher de saia grande e cabelo grande que a língua está passando do joelho, né? A verdade é essa. Eu não vou apoiar aqui costumes de vestes. Eu estou acompanhando o comportamento do novo nascimento em corpo, porque é o único jeito que Deus possa habitar. Agora, essa relação em questão das mulheres fofoqueira, que o cabelo e a língua se confundem no tamanho, existe. Por que tem elas? Tem elas porque elas seguem as regras da igreja, mas aquelas que nasceram de novo seguem o mandamento do Espírito. Então é fácil você condenar, mas também tem mulher de língua grande e cabelo grande também, não adianta isso. Então compara com a irmã que tem cabelo grande, saia longa e tem uma vida com Deus. Isso ninguém quer comparar. Comparar com as que estão caídas é fácil. Compara com as mulheres de oração, mulher íntegra, mulher sincera, que pensa milhões de vezes antes de falar alguma coisa. Então, a questão do corpo, vocês sempre vão afastar de Deus se vocês zoarem o corpo, se vocês mancharem o corpo, se vocês jogarem o corpo para prostituição, para cobiça, para tudo que não presta. Igreja, diante do Espírito Santo eu falo essas coisas. O corpo, Deus, ele tem ciúme do corpo. O que diz em 1 Coríntios capítulo 6? Eu estou dentro da Bíblia. Tá bom? Eu estou dentro da Bíblia. Se você quiser, pastor, eu um falso profeta. Eu sou falso profeta e você sempre um falso profeta para vocês. Porque vocês verdadeiros não conseguem fazer 1% do que eu faço. E olha, vocês estão indo para o inferno, hein? Porque Jesus disse, se os vossos obras não passar e não exceder a do escriba aqui, do juro falso profeta e fariseu, não entra no céu. Então o senhor tem que fazer uma clínica de operação, tem que ir atrás das almas, tem que chorar com as almas, senão o senhor não entra no céu, tá? Eu, fariseu, minha justiça está passando do senhor. Por quê? Porque vocês falam que eu sou falso, não conseguem nem ouvir minha voz. Porque a verdade encontra vocês, que mente para as pessoas, que vivem uma vida relaxada no tempo do Senhor, não tem mais a Deus, não tem vida de oração mais, ficam achando que estão enganando a Deus, mas não engana. Deus um dia ele vai sim. Se não é aquilo, no juízo final, Deus vai prestar conta. O Espírito Santo está triste com isso. Vocês estão abandonando aquilo que é perfeito e harmonioso diante do Senhor. Agora, a questão maior não é isso. Em 1 Coríntios, ô pastor, pega a tua Bíblia, se a tua Bíblia foi diferente da minha, olha só que está escrito, os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos. Mas Deus misturou os dois, tanto o alimento, tanto o corpo. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Peraí, se o corpo é para Deus e Deus para o corpo, então por que somos imorais? Mas que é imoralidade? Imoralidade é tudo que sai do consenso de Deus. Então Deus não mandou pintar o corpo, está pintando. Deus não mandou furar a orelha, está furando. Deus não mandou pôr piercing, está pondo. Deus não mandou fazer tatuagem. Vamos fechar o braço da tatuagem, mas quem mandou? O corpo é seu? O corpo é meu. Se o corpo fosse seu, você ia para a sepultura sozinho, meu amigo. Não precisava eu te levar na marcha fúnebre. Então, vocês querem induzir leis de raciocínio próprio, sendo que a Bíblia menciona sobre essas coisas. Quem colocou isso no meu coração não foi eu não segui Davi Miranda. Não, antes quando eu entrei no Deus Amor, eu falei, não, isso está errado, só se Deus me mostrar. Paguei preço, fui para oração e Deus me convenceu, dizendo que o corpo é dele e o templo morado do teu espírito, que deve ser preservado, que deve ser orientado, que deve ser regado. Logicamente que dentro desse corpo, que Deus ele faz o plantio. O que é o coração? O coração é o terreno. E aonde Deus joga a semente? Dentro do corpo dos ouvidos. E conhecereis a verdade, ela vos libertará e trazer deles frutos de novidade de vida, porque essa semente que caiu no corpo aqui, vai crescer e vai se tornar uma árvore. E sabei todas as árvores do campo que eu sou o Senhor. Abati a árvore alva, levei abaixo a árvore baixa, sequei a árvore verde
e reverdecer a árvore seca. Assim eu fiz, eu se farei. Nabucodonosor, com a sua soberba, também estava lá em cima com uma árvore, que os passarinhos faziam um ninho na árvore, até que Deus cortou a Nabucodonosor e seu reino e virou um lobisomem que comia capim. Então Deus abate a soberba. Então devemos ser mais humildes em saber que nosso corpo não é nosso e que devemos entregar para Ele. Vamos colocar aqui, ó. Ah, Senhor, hoje o negócio está estreito. Vamos colocar assim, você, persona, quero dinheiro, hein? Acabou já, ó, não tem mais nada. Isso aqui é algo meu, eu te emprestei, eu te dei, tá aqui. Você vai cuidar disso aqui. Tá, e uma hora, vou só deixar uma coisa, eu vou vir buscar, tá? Eu vou vir buscar, tá bom? Eu só tô te dando por algum tempo. Tá bom. Chegou o dono. Opa, e aí, garoto? Vim buscar o meu Rexona. Tá, peguei. Olhei, tá arriscado. Olhei o Rexona, já tá estranho. Você vai gostar? Você que está em casa vai gostar? Um dia nós vamos ter que trazer o corpo para o Senhor. Mas peraí, pastor Júlio. Um foram queimados, outros foram para o lago, outros foram isso. Igreja, não é esse sentimento. Se Deus quiser, se o leão comeu o homem, Deus faz nascer o leão de novo e ele vomitar aquele homem. Para Deus tudo é possível. E eu acredito, estou falando eu, na tese espiritual, que esse corpo aqui vai voltar diante do tribunal. Porque se esse corpo matou, ele tem que ter a arma do crime, que foi o corpo. E eu acredito que Deus vai trazer todo o corpo à existência. Como Deus vai julgar alguém com tatuagem, sendo que a tatuagem estava no corpo, eu acredito que Deus vai fazer coisas tremendas nesse dia do juízo. Então, não adianta, se você... Deixa eu perguntar, você tem seu celular, não tem? Alguém pode mexer no seu celular sem pedir? Não. E se alguém mexer sem pedir, você vai gostar? Também não, assim é Deus. É a propriedade divina dele, é ele que criou, é ele que fez e é ele que coloca o seu poder, a sua mente, né, para trazer esse domínio a todos os homens. Então devemos entender que esse corpo não é nosso, não é para pintar corrente, o corpo é essencial. Ah, pastor, o relógio tem no céu, então eu estou dentro do céu também. Se tem tempo no céu e é tempo para todas as coisas, eu tenho que ficar dentro do tempo. Há tempo de eu chegar e começar essa live, há tempo de eu afastar ela, tá bom? São coisas necessárias. Existe a vaidade necessária, não, necessidade e vaidade, tá bom? Necessário e desnecessário. Não há necessidade nenhuma pintar unha, não há necessidade nenhuma passar, gosto de irmãs da Assembleia de Deus, colocando piche aqui, ó. É um piche, isso aí é piche, não vem falar que não é, que é piche. Eles estão fazendo tatuagem de sobrancelha, só porque não tem sobrancelha, para não ficar caçoando, né, as irmãs do círculo de oração, porque são tão depravadas que caçoa sua irmã, devia estar chorando com ela em questões espirituais. Então, passa a piche aí e fica aí até a sua morte. Pintou, fez uma tatuagem logo no supercílio. Então, para quê? Para que isso aí? O que diferença faz isso daí? Ah, mas para mim arrumar emprego? Ei, meu irmão, se nós dependemos do homem para abrir porta, essa porta aí, eu não quero não. Eu preciso da porta, aquele que tem a chave, que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Eu acho que nós precisamos ser o que nós somos, com não modernidade, mas sim com vida moderada, né? Saber entender, saber até o ponto certo, que é a exceção, e também os exageros do corpo, que deve ser também. Ah, pastor Júlio, você está de aparelho. Irmão, vocês acham que eu queria estar com esse aparelho? A minha boca está toda estourada, eu não vejo a hora de tirar isso aqui. Isso aqui foi uma saúde bucal. Então, toda saúde tem um médico. Quando você vai num radiologista, tem um médico para isso. Então, tem a saúde bucal, que chama odontológico. E também os dentistas, os famosos. Então, é uma saúde, é uma enfermidade que eu tenho e vai sair, não é eterno. É uma instantânea. Então, as questões que a necessidade tem que fazer. Por exemplo, se você for atropelado e sua perna tiver um pino, aquele espinho, você não vai poder usar um ferro na perna? Tem que usar, não é vaidade, é necessidade. Então, devemos entender todas essas coisas. Ter disciplina espiritual, ter entendimento espiritual, para que nós possamos abordar temas diferentes, atitudes diferentes e situações extremas que hoje nós estamos vivendo. As situações do corpo é algo muito interessante para a nossa vida com Deus. Eu não estou mandando a senhora tirar o brinco, eu não estou mandando a senhora parar de pintar o cabelo, eu não estou mandando vocês parar de usar sainhas curtas, não, de forma nenhuma. E também não estou te julgando, porque você é uma alma e precisa ser administrada no mundo do espírito, não na carne. Vocês não são meus inimigos, vocês ao contrário, é esses que Jesus quer, é a senhora que Jesus quer mudar, é o senhor que Jesus quer mudar. Enquanto vocês ficam com a camisa do Corinthians, com o símbolo voltado ao peito, vocês estão adorando um Deus que vocês não conhecem, porque o que está no nosso coração não pode ser o todo-poderoso Timão, deve ser o todo-poderoso Jeová. Então, são doutrinas que é para homem também. Eu acho que para homens excede um pouco mais, porque homem não passa maquiagem. Jesus, é verdade. Hoje os homens também estão passando maquiagem. A verdade é essa. Para quem não sabe, nós estamos numa situação tão difícil
que os homens também estão se maquiando também. Então tá um negócio difícil, tá um negócio realmente, uma balela muito grave, muito forte. Agora, em relação a tudo isso, né? Ai, Raquel, a rainha Esther colocou brincos, a Esther colocou bracelete. Colocou bracelete, Esther? Colocou, foi lá, né? Toda produzida, né? Para o rei. Mas saiba de uma coisa, tá bom? Lá era Velho Testamento, não tinha igreja. A hora que Deus levanta a igreja em Pedro e dá a doutrina revelada a Paulo, acabou brinco, acabou bracelete, acabou essa modernidade do mundo, porque esses brincos e braceletes simbolizam o Egito no passado, e foi através dele que o bezerro de ouro foi adorado. Foi torrado todas as joias, né, num líquido só e feito o bezerro de ouro. Então vamos parar, ter providência em sentimento, em dor, em sofrimento de Deus. Deus não está feliz. Por isso que aí, muitas mulheres que é vaidosa não têm vida de oração. Ah, mentira, te repreendo. Repreendo o quê? As suas obras mostram quem vocês são. Vocês não conseguem ler Bíblia, não conseguem. Por quê? Porque está esse demônio dessa pombagira atuando na sua vida, que tem que cair por terra em nome de Jesus. Então, a imoralidade sexual também é contra o corpo, que é um pecado contra o corpo também. Né? Uma imoralidade sexual, se você masturba, você pecou contra o corpo. Ah, mas eu não transei com ninguém. Exato. Sabe o que significa masturbação? Transar com você mesmo. Você teve relação com você mesmo. A sua mão pegou e fez o gesto. A sua mão, irmã, com esse dedo aqui, com esses dois dedos, fez o gesto também. Ai, que horror, pastor Júlio. Ai, que palavra. Ah, vocês não gostam da verdade? Faz o seguinte, tem um seu telefone, você sai, vai lá assistir o Gugu, Sabadão Sertanejo, vai lá ver agora as notícias do dia. Não quer a verdade? Não tem problema. Eu estou aqui como um trombeta na terra e assim só vai soar enquanto Deus assim permitir. Essa é a realidade. Não devemos gerar, né, esses conflitos sobre, agora que não é somente a graça, mas a lei também do conselho da igreja. Então, devemos então controlar o que diz em 1 Tessalonicenses. Abre a tua Bíblia, pastor. Abre a tua Bíblia aí, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 4 ao 5. O Senhor vai ver lá que tapa no rosto do Senhor. A Bíblia diz, cada um sabe controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. O que é uma maneira santa e honrosa? Se afastar de tudo que atributa o mal, a imoralidade, adultério, a prostituição. O que é adulterar? Adulterar não é somente quem está casado. Quem está solteiro e deixa de amar o marido, que é Deus, também adultera, porque está amando o mundo, amando o marido deste mundo, Mamon e seus domínios. Então, pela paixão do desejo freado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então é isso. Vocês querem mais ainda? Versículo sobre o corpo? Quer? Todo o corpo, alma e espírito seja plenamente santo, conservado até a vinda do Senhor? Vocês querem mais o quê? Né? Quer andar de bermudão porque sua perna não é para sua esposa ver? Então essa questão é lógica. Então essa questão, o seu corpo não é para ninguém mais ver. É para o Senhor e para o Senhor para o corpo, do corpo para a esposa para o marido. Eu não sei aonde nós vamos parar. Então se nós erramos um dia, vamos parar de errar. Somente isso. É o que Deus quer. Deus não vai te condenar porque você errou lá. Se você se arrepender e voltar às primeiras obras, Deus ele se perdoa. Está na palavra. É sim motivo de perdão. Né? Então, devemos entender todo esse trâmite. O céu, ele se manifesta no corpo. O Espírito desce no corpo. E assim sucede a glória, a honra e também o reino dos céus na terra. Tá bom? Então, por isso ele falou assim, peraí, não se preocupe o que há de comer, nem com o seu próprio corpo o que há de vestir. Por que Jesus falou isso? Peraí, não se preocupe com o corpo, nem há de comer, nem há de vestir. Está lá em Mateus 6,25. Por quê? Porque ele sabia que o corpo ele sustenta. O profeta pode ver na fé que Deus vai lá e te dá um mantimento. Elias, você não vai morrer de fome não. Um corpo vai virar filé mignon para você na caverna. Então Deus cuida do corpo. Tá? Ele fala assim, mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Então quer dizer, entendeu? O corpo é muito mais importante que a roupa. Ele falou isso, foi Jesus que falou isso. Né? E a vida é muito mais importante que a comida. Está escrito em Mateus 6,25. Lê lá, abre a Bíblia, de preguiça. Se vocês acharem que eu estou fora da Bíblia, vamos pegar na Bíblia, vamos embora. Né? Desde quando Deus formou, da onde Deus soprou o Espírito de vida? Foi na onde? Foi na onde? No corpo. Ah, mas não tinha corpo. Como que não tinha? Tinha nariz. Como não tinha corpo, seu fariseu? Como que não tinha corpo? Tinha nariz, o Espírito soprou no nariz, está escrito lá em Gênesis 2,7. O Espírito dentro do nariz do corpo já estava formado. Então, é isso que vocês entendam. Cuide mais do teu corpo. Tira o teu corpo das imundícies. Aí você vê Deus operar na vida de vocês. Vocês vão falar com Deus e Ele vai te ouvir. Né?
Deus ele vai estremecer céus e terra por amor a vocês. Então é cuidar, né? Saber onde está pisando, o que está vendo, os olhos da lamparina do corpo, se olhar coisas trevosas, todo o corpo será tenebroso. Então tem muitas coisas, meus irmãos, que ninguém nos ensinou. Muita gente não nos ensina sobre essas coisas, tá certo? E são coisas que eu não quero que você tire o brinco, eu não quero que você mude de jeito, não. Eu quero que somente que você seja convencido pelo Espírito Santo. Como que eu vou fazer isso, pastor? Eu vou orar, eu vou pedir a Deus, Senhor, não me deixe enganado. Por quê? Porque Jesus quando falou assim, ó, eu irei com o Pai, mas enviará o Espírito Santo que, ó, abrirá os nossos olhos e dicionaria em toda a verdade, tá certo? Em toda a verdade, vai direcionar vocês. Amém? E outra, você que está em casa, se vocês amam as pessoas, se vocês realmente amam a obra de Deus, um ensino desse é para, tem 2.000 pessoas. Quando acaba o ensino, volta 10 minutos depois que eu encerrar aqui, vai lá e comenta, compartilha esse ensino, dá like no vídeo, é o que vocês têm que fazer. Se a gente continuar vendo esse povo morrendo de tempo, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, ninguém mais quer pregar a verdade, o mundo está em... Igreja, eu estava ali, eu vendo baile funk esse final de ano. O funk tá se agravando, porque o funk no começo era só maconha, depois foi para lança-perfume. Agora os funks estão tendo carro roubado e arma para cima e de tiros, meus irmãos. Então aquela juventude está se perdendo, cada dia mais o diabo está zoando essas almas. As comunidades não dormem mais, as jovens estão na prostituição, orgias, bebedices, drogas. Irmãos, nós estamos no fim do mundo. Se vocês não vão acordar para isso e começar a entender que a nossa vida é nada, não adianta você ficar, ai não, eu não. Pode usar perfume? Claro que pode, meus irmãos. Que não seja um perfume exuberante, mas que seja um perfume que traga para você. A gente é chamado de tudo. Imagina um crente com o braço em cima no ônibus, aquele cheiro mal? Não, gente. É ética de comportamento social, nada disso. Agora, escovar os dentes também tem que escovar. Tem crente que não gosta de escovar dente. Ah, lembrando, vocês não gostam de escovar dente, não. Tem muita gente que não gosta de escovar dente. Então, irmãos, nós estamos vivendo os últimos minutos. Vocês vão ver a hora que vocês morrer, que a nossa vida era tudo ilusão, que realmente tinha que servir mesmo o estreito. Igreja, nós vamos morrer um dia. Então não adianta a gente querer gozar dessa vida, sendo que ela é passageira. A gente querer atribuir tudo aqui, amar a família. Aí tem que amar a família em primeiro lugar. Claro que você tem que amar a sua família. Claro que você tem que honrar a sua esposa. Claro que você tem que amar seus filhos. Mas o que nós devemos fazer, o comportamento que você vai morrer, sua mulher não vai poder te salvar, os seus filhos não vão poder te salvar. Então amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então por isso Deus falou assim, aquele não deixa pai, filho, mãe por amor a mim, não é digno de mim. Então devemos ter esse domínio, se estreitar nossa própria vida. Quando a gente morrer, nós vamos ver, meus irmãos, nós vamos ver que era tudo mentira, que realmente valia a pena entrar para o caminho estreito, porque, andei na igreja de qualquer forma, vivi de qualquer forma, tive somente aparência, só andei de qualquer forma. É isso que é o problema. O problema é que a raça humana está ignorante. A raça humana não está tendo mais complexidade de encarar a realidade. A realidade da morte, né? Quando o seu corpo descer às profundezas do abismo, né? As profundezas do Hades, quem sabe você vai morrer, né? Atingimos 2.000 pessoas, que benção. Quando você está no Hades, queimando para sempre, gritando de dor, né? Ali chorando, querendo ter uma oportunidade de voltar para a terra, como aquele rico também tinha a oportunidade. Aquele rico, ele tinha tudo na terra. Apóstolo Paulo diz em sua carta dizendo assim, ele falou assim, eles não tinham tudo, mas eles não tinham nada, mas tinha tudo. Eles tinham tudo, mas não tinha nada. E foi o que aconteceu com o rico Lázaro. O rico e Lázaro morreu. O rico, ele foi para o seio de Abraão. E Lázaro, ele foi para o fogo do inferno. Então o que devemos entender? Que essa terra é uma mentira, que tudo que a gente tem não é nosso, que nós não vamos herdar a eternidade nesse lugar, que nós não vamos continuar vivendo aqui, que é realmente uma mentira, que tudo é ilusão, que a gente tem sentimento, mas tudo vai passar, que a gente tem todo dia tem que tomar água. Por que tem que tomar água todo dia? Porque nosso corpo não aguenta. Tá certo? O ódio tem se aumentado, a injúria, o racismo,
a falta de amor. Então não adianta, nós devemos entender esse comportamento com Deus, e é esse comportamento que Jesus quer, que nós se arrependemos, que nós negamos a nossa própria existência, que nós vemos amar nosso próximo, que nós vemos ter uma vida temperosa, que nós vemos ter uma vida de piedade, de misericórdia, que a gente não vai falar mal de ninguém, não falar mal, a Bíblia fala, não mentar uns aos outros, não escandalizar uns aos outros, amar cordialmente, um amor não fingido. Então tem muitos atributos para a gente. Gente, a gente estamos indo nos últimos dias, nós precisamos se salvar, nós estamos vivendo, o relógio de Deus não para, a terra está indo embora, tudo está indo embora, a gente vai morrer um dia, acorda, você vai para a sepultura. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? O que adianta? Por exemplo, eu vou falar aqui em meio de 2.000 pessoas. Tem um irmão que acabou de dizer aqui no comentário: eu sou da Deus e Amor. Você não é de nenhum de Deus e Amor, coisa nenhuma. Ou você é de Cristo. Ninguém é de Apolo e nem de Paulo, meu amigo. Não é igreja de santidade de arrependimento, não. É por isso que vocês estão indo para o inferno, é religião. Ah, eu sou de Davi Miranda. Eu sou. Paulo advertiu: não é nenhuma é coisa alguma. É Deus que dá o crescimento. Vocês têm que ser de Jesus. Tem que parar com religião. Religião está matando vidas. É isso que vocês têm que parar. Tomar vergonha na cara e poste de servos e servas de Deus. Quanto mais baixa nós, mais nós cresce. Meus irmãos, eu passei uma luta na internet, estou passando até hoje, mas o que me traz graça, traz conhecimento e mostra como Deus tem misericórdia de mim, como Ele não me abandona. Pode me abandonar em 10 mil, meu direito, eu continuo sempre tendo aquele auxílio do Senhor, acordar de manhã chorando, mas enxugando as lágrimas um anjo, e é isso que a gente tem que ter. Davi disse: eu posso perder tudo, mas não tire de mim teu Espírito Santo. E o único jeito de ter o Espírito Santo é através do corpo. Então, por favor, vocês têm que parar com essa palhaçada. Eu sou IPDA, eu sou quadrangular, eu sou adventista. Vocês têm que buscar a verdade, porque esses líderes estão cada dia mais lixo. E por que esses líderes estão lixo? Porque eles cheiram mal na arena de Deus. Esses líderes só querem dinheiro, fica reteté, ninguém se salva, ninguém se converte, ninguém larga crack, ninguém larga cocaína, namoradinho dentro da igreja, a menininha vai lá, faz sexo oral, né? Se o seu filho perguntar, fala para ele que depois eu respondo. O pastor de lá vai falar. Então, faz sexo oral com o namoradinho, pega o microfone, oh glória, aleluia, estou sentindo a presença de Deus, cantando no coral, namorando, fez sexo oral com o namorado a noite inteira, e vai lá com o cheiro bafo de, né, no microfone. Vocês querem o quê? Vocês estão acabando com a casa de Deus. Onde vão parar essa liturgia maligna de imoralidade sexual dentro da casa de Deus? Aonde vai parar as irmãs que, em vez de catar a saia curta, fica colocando a cara de saia para baixo? Por que vai saia curta na igreja? Com um salto desse tamanho, rebolando na bunda e deixando a bunda para cima. É isso, meus irmãos. É poucas para vocês. E essa é a realidade. Quando a gente vai na igreja, a gente quer ver carne, não. A gente quer ver espírito. Mas aí vocês jogam os homens na carne. Não parem de ir no banheiro. Pode ver. A mulher que usa salto alto, a mulher que fica bunda empinada, é a que mais não para no banco. Toda hora vai beber água, toda hora vai no banheiro. Para quê? O diabo usando esse corpo para seduzir homem. Fica sentadinha, não fica lá olhando para a unha, olhando para a unha e toda hora mexendo no cabelo. É isso que vocês querem. Vocês estão deixando o temor do choro, do arrependimento das últimas horas e dos últimos dias, a coragem que vocês têm de fazer isso com o templo de Deus. É por isso que Deus está vindo com sua ira, é por isso que Deus ele vai tratar com vocês, é por isso que vocês me odeiam. Eu vou ser outro Estevão na vida de vocês. É por isso, porque o Espírito está dentro de mim, não é comprado por dinheiro, é comprado por fama. É por isso, porque vocês prostituíram dentro da casa de Deus e o corpo de vocês estão indo para a prostituição. Então, o que devemos relatar é o seguinte: a verdade é essa. Quer se salvar? A porta é estreita e não tem massagem nem para homem, nem para mulher, nem para jovem, nem para criança. O evangelho é um só. Não existe evangelho de jovem, não existe evangelho de criança e tampouco existe evangelho de missionarinhas aí, toda pintada que fica no YouTube. Deus manda lhe dizer. Deus do diabo, o Deus do inferno mandou dizer. Deus coisa nenhuma. Deus, eu tenho uma palavra para você. A unha vem até aqui. Palavra coisa nenhuma. Sua palavra fica você para lá com essa palavra. Porque se fosse de Deus, você não estaria com esse comportamento tão maligno, tão perverso e mundano. Então acabou. Essa é a realidade. Está aí. Joguei no bigode. Está aí para vocês entenderem. E não tem conversa não. Nós temos que se salvar. É isso. Se não é, acabou. E morrer por Jesus, né? É isso que nós devemos fazer. Vamos entender o que é realmente o evangelho. Evangelho puro e simples. O que é evangelho puro para vocês? O que é evangelho simples para vocês? Que simples. O evangelho nunca foi simples. Ele é puro, mas simples nunca foi. O evangelho nunca foi simples e nunca será simples. Nunca será simples, tá certo? Nunca será simples. Se fosse simples, Jesus não falava em parábola. Então começa por aí. Então ele não é simples, não. Ele é estreito, ele é dolorido, ele é... Os homens de Deus vão ser chibateados. Homens de Deus vão ser crucificados.
Então ele não é tão simples assim, tá certo? Então essas igrejas aí, porque tem mais igreja na sua favela aí onde você mora, na sua quebrada, tem mais igreja do que bar. Vê se eles ficam sabadão aí, ó, fazendo culto livre. Vê se vai lá e dá uma cesta básica do lado da senhora que tá com um monte de papelão lá de reciclagem e a igreja do lado. Vê se cata o dízimo lá e fala: vamos ajudar a irmã aqui do lado e vamos ganhar ela para Jesus, mas vamos alimentar ela. Imagina, meus irmãos, todo mundo pega o seu dinheirinho, manda para a sede vai lá, joga de helicóptero, o helicóptero pega um malote e vai embora. Virou um comércio maligno, um comércio extraditário de dinheiro, de fama, de sucesso. E é isso que Estevão debateu com os fariseus dentro do concílio da religião. Que Deus abençoe vocês. Aqui, você que está em casa, você é corajoso? Então você vai comentar o que você achou desse vídeo. Aonde tem erro nessa palavra? Alguém achou algum erro aqui? Vocês acharam? Não vai ter erro não, meu amigo. O Espírito Santo mandou eu fazer esse vídeo. Eu estava sentado lá, ele falou: faça, abra a boca que eu falei contigo. Naquele dia você vai abrir, Deus vai falar contigo. Onde tem erro aqui? Onde tem desacerto aqui? Então, pela graça vocês faltam, mas não é porque pecar para que a graça abunde de forma nenhuma. Então, vocês vão comentar aqui embaixo desse vídeo. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Quem não é inscrito, inscreva tanto nesse canal, tanto no canal principal. Amém? Que Deus abençoe. Quem não quiser, tem vídeos novos no canal principal direto. E vamos embora, porque Jesus está voltando e é isso aí. Deus está aqui, a sua palavra diante da terra como uma espada de justiça. Quem parar na frente vai ser cortado pela verdade. E aonde vem a verdade, não tem ninguém que pode parar na frente. É um rolo compressor. Que Deus abençoe. Fico na paz. Aqui se encerram essas palavras diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, comentem aqui embaixo agora. A paz. Deus abençoe a todos. Durmam com Deus. Orem, se arrependam enquanto é tempo, que Jesus te ama. E olha, eu acredito em você e eu sei que você pode conseguir. Você que está em casa, você consegue. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Uma ótima semana que se inicia. Amo vocês, tá? É por amor que eu imponho meu rosto para bater. É por amor que eu entrego a minha vida por esse Jesus maravilhoso. Comentem aqui. Quero mais de 1000 comentários nesse vídeo, mais de 1000. Pai do Senhor, e compartilhe. Deus abençoe a todos.